Em sessão conjunta, deputados e senadores reverteram os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, leis criadas para incentivar atividades culturais via estados e municípios. Com a derrubada dos vetos, os textos agora vão ser promulgados pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tornando-se leis. Juntas, devem somar repasses iniciais de 6 bilhões e 800 milhões de reais para o financiamento cultural. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o senador da República, Otto Alencar, do PSD. Mais uma vez conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez, senador. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. É um prazer muito grande voltar a falar com vocês e com também todos os seus ouvintes. Eu quero agradecer a toda a equipe e me colocar à sua inteira disposição. Na ocasião da derrubada desses vetos às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, na verdade foram 14 vetos derrubados nessa sessão. Isso resultado de um acordo que foi possível depois de longas negociações, imagino eu, entre líderes, membros da equipe econômica também. Houve divergências, também fico aqui imaginando. Como é que o senhor acompanhou esse processo todo e o que pode representar para o governo Bolsonaro, para a condução de novos assuntos de interesse do governo no Senado, no Congresso Nacional, senador? Olha, o meu partido, o PSD, nós somos 12 senadores, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder, o Nelson Trade. Nós fizemos várias reuniões e a bancada nossa votou unida pela derrubada do veto. Várias tentativas de acordo não tiveram uma conclusão satisfatória com o líder do governo, o líder que está respondendo pelo governo, porque o governo, Jefferson, ainda não tem líder no Senado. Quem está respondendo é o senador Eduardo Gomes, do Tocantins. Conversamos várias vezes com ele para adequar uma solução que pudesse ser negociada. O governo apresentou aqueles vetos que queriam a manutenção e depois de muita discussão se chegou a um acordo com a votação e a derrubada do veto da lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo, que é relacionada com a cultura. Já deveria estar em andamento há muito tempo, porque se teve um setor que sofreu muito na pandemia e depois da pandemia, no pós-pandemia também, foi o setor cultural, que retomou agora aqui na Bahia, por exemplo, com o São João e com as festas tradicionais que acontecem no nosso estado, também no Nordeste e no Brasil. Nós lutamos por isso há muito tempo para que já tivesse em vigor, para atender todos esses desempregados que ficaram à margem do processo em função da pandemia e agora no pós-pandemia. Vivemos momentos muito difíceis lá no Congresso Nacional para convencer o presidente da República. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro vetou exatamente aquilo que era de interesse social e para atender exatamente essas questões todas, frutos da pandemia, que praticamente isolou esse setor cultural. Eu, por exemplo, fui relator e lutei muito e aprovamos um projeto que indeniza os órfãos da Covid-19, os filhos e os dependentes dos profissionais de saúde que foram a óbito tentando salvar vidas em todos os hospitais do Brasil. Pois bem, aprovamos esse projeto e o presidente vetou esse projeto. Nós derrubamos lá, temos mais ou menos uns 90 dias, 120 dias atrás, para atender a quantidade de órfãos da Covid-19. Dos 670 mil brasileiros que perderam a vida, 73% tinham mais de 60 anos e quase que 90% eram aposentados, que tinha na sua aposentadoria o sustento dos seus filhos, né, dos seus dependentes. Então, falta assim, essa sensibilidade que deveria ser maior ao presidente da República nesse sentido. Até porque as sequelas ainda continuam. Agora, os estudos mostram
que a Covid-19 deixou várias sequelas em várias pessoas, né? A chamada Covid longa, o Covid long, que está sendo estudado com vários efeitos sobre essas pessoas que foram contaminadas, sobreviveram a ela, mas deixou muitos problemas para o povo brasileiro. Senador, essa questão do recurso da Lei Aldir Blanc II e da Paulo Gustavo eram recursos que já eram para a cultura e agora foram revertidos através dessas leis, né? Porque quando a gente começa a lidar com cultura, infelizmente, existe uma crítica de que é algo que é supérfluo. Mas os recursos já eram da cultura e foram redirecionados, não é isso? Exatamente. O primeiro passo do presidente foi acabar com o Ministério da Cultura, no país que tem essa força cultural de ponta a ponta, né? Inclusive uma força cultural diversificada. O que você vê no Rio Grande do Norte, você não vê no Rio Grande do Sul, é diferente, são todos brasileiros, mas com uma cultura uma bem diferente, divergente da outra, mas todas elas de beleza cultural muito grande, de profundidade cultural muito grande, enraizada no coração do povo brasileiro. Isso era previsto, sim, no orçamento. Isso foi desvirtuado e agora vai ter que ser redirecionado para atender, depois da promulgação aí, aqueles que ficaram esperando muito tempo por esse momento. O Congresso Nacional teve a visita de vários setores culturais, né, que nos visitaram, atores, artistas, cantores, que nos procuravam muito lá, na tentativa de dar uma solução a esse problema que já deveria ter acontecido há muito tempo, Fernando. Lamentavelmente, o presidente acha que esse setor não é um setor importante. Esse é um setor super importante, inclusive intensivo, em funcionando plenamente na absorção de mão de obra. O setor cultural, o setor do turismo, que está bem engajado, e o país vivendo uma recessão, o investimento tem que ser feito visando exatamente todos esses setores que podem absorver a mão de obra desempregada nesse país, com tantas pessoas que perderam a carteira assinada, agora são 10 milhões, caiu um pouco, né? Mas nós temos quase 40 na informalidade, e uma dificuldade social muito grande quando você já começa a ver os efeitos da desnutrição, sobretudo nas crianças, adolescentes, pela inflação, pela falta de oportunidade, pela falta de emprego. Portanto, foi uma coisa que o Congresso fez com muita altivez, derrubando o veto do presidente da República. Senador, essa derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, a gente pode afirmar que foi um caso isolado de derrota do presidente? Te pergunto isso porque o Congresso, ele ao mesmo tempo se mostra muito favorável às iniciativas do governo, haja vista aí a participação de parlamentares do Centrão, que acabam sendo maioria, costumam estar com o presidente. Qual é a leitura que a gente pode fazer da posição do Congresso Nacional a partir desse episódio da derrubada dos vetos? Olha, Jefferson, eu acho que o Congresso Nacional tem trabalhado com muito equilíbrio, inclusive no momento mais difícil e grave do governo Bolsonaro, que foi no período da pandemia, no pico da pandemia, 2020, 2021. Nós aprovamos vários projetos de iniciativa, inclusive do Senado Federal, como foi o chamado orçamento da guerra, que começamos a chamar orçamento da guerra, e terminamos por nominar orçamento da vida, que nós aprovamos recursos para estados e municípios que perderam a arrecadação no período mais duro da pandemia. Aprovamos também, criado no Senado Federal, o PRONAMP, para socorrer micro e pequenas empresas, e nesse período o presidente da República vetou vários projetos e o Congresso Nacional teve a altivez de derrubar esses vetos. Como eu te falei, o projeto que eu relatei para atender os órfãos da pandemia, agora essa Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Tínhamos também derrubado outros vetos que o presidente da República fez. Eu acho que o Congresso cumpriu sua parte. Essa questão da nominação do Centrão na Câmara Federal e no Senado Federal não tem Centrão, não existe bloco de Centrão. Meu partido, por exemplo, é um partido que são 12 senadores e não forma bloco. Outros partidos formam, como aconteceu na Câmara,
e são um grupo de deputados federais que são denominados Centrão, mas a crítica, às vezes, é uma crítica que não vai profundamente na análise dos fatos do que está acontecendo. Eu estou julgando pelo voto, não estou julgando pelo que se fala, e eu não tenho esse conhecimento a fundo sobre a questão de orçamento paralelo, como é que é direcionado na Câmara ou não, até porque eu não me envolvo. O meu colegiado é o colegiado do Senado Federal, e lá eu sei que não tem essa nominação de Centrão, e nós temos procurado trabalhar da melhor forma. Aprovamos projetos que nasceram no Senado Federal, que saíram de lá, que foram para a Câmara, foram analisados, foram votados, aprovados. Eu creio que o Congresso, apesar da análise dos institutos de pesquisa não colocar o Congresso em destaque, nesse período o Congresso cumpriu as suas obrigações nas suas análises dos projetos que foram para lá encaminhados, inclusive debatidos. Um deles, que nasceu na comissão que eu presido, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e foi aprovado no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, plenário do Senado, está na Câmara. Se fosse aprovado na Câmara, teria sido resolvida essa questão dos combustíveis há muito tempo. Até porque essa PEC agora, que pode ser analisada hoje na Câmara dos Deputados, é um arremedo desse projeto que nós aprovamos no Senado e deveria ter sido aprovado na Câmara, que criava um fundo equalizador dos preços dos combustíveis no Brasil, que era fundamental e necessário criar esse fundo equalizador que viria do lucro que a União está tendo nos dividendos da Petrobras. Agora, no primeiro trimestre desse ano, 46 bilhões de reais de lucro líquido, 30% ou mais do que isso vai para a União. Desses recursos sairia para o fundo para equalizar o preço dos combustíveis, do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. Era isso que foi feito no Senado Federal. E essa PEC vai mais ou menos nessa direção. Nós fizemos esse projeto, aprovamos, com muita discussão, inclusive com maioria, quase todos os senadores, já teve um ou dois votos contra, e foi para a Câmara até lá, já 4, 5 meses, e era para ter uma solução lá atrás. De última hora, foi feita essa PEC pelo governo Bolsonaro, na tentativa de, próximo das eleições, dar uma condição de que venha a cair o preço, que nós concordamos, do combustível, né? Dos combustíveis, tanto do diesel como da gasolina, do gás de cozinha, não, até porque recentemente houve um pequeno aumento. Senador, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura de 3 requerimentos de comissões parlamentares de inquérito. Uma delas, a CPI do MEC, que contou com uma assinatura apenas da Bahia, que foi do senador Jacques Wagner. O Randolfo Rodrigues chegou a comentar que ia tentar convencê-lo a assinar, mas o senhor acabou não endossando essa CPI. Qual o posicionamento do senhor com relação à abertura de comissões parlamentares de inquérito nesse período pré-eleitoral? E aí eu vou emendar com a segunda pergunta, porque o prazo para a realização de CPIs, ele é exíguo e ele é já estabelecido previamente. Se ficar para depois da eleição, há tempo suficiente para que uma CPI dê resultado? Olha, Fernando, primeiro, essa decisão ficou a cabo do líder do PSD no Senado, que é o senador Nelsinho Trade. Dos 12 senadores do PSD, só 2 vão disputar a reeleição. Eu, aqui na Bahia, e o senador Omar Aziz, no Amazonas. Então, o líder Nelson Trade ficou de conversar com os outros senadores que têm mais 4 anos de mandato para discutir esse tema e indicar alguém que pudesse participar da Comissão Parlamentar de Inquérito do MEC, que eu acho que poderia ser feita com muita dificuldade, porque próximo das eleições as reuniões poderiam cair por falta de quórum, porque quem está na campanha vai ter muita dificuldade de participar, falando aqui francamente. E os que não estão em campanha também, alguns estão disputando o governo do Estado. Tem vários senadores
que são candidatos a governador nos seus estados. O Everton lá no Maranhão, o Zequinha Marinho lá no Pará, são vários senadores que estão disputando, o Heiser lá no Rio Grande do Sul, me parece que chega a mais de 15 senadores que estão disputando o governo do estado. E o Rodrigo Pacheco conversou conosco, eu conversei muito com o Randolfo, disse a ele que ele conversasse com o Nelson Trade e que se por acaso não houvesse uma decisão de Nelson pela assinatura, nós colocaríamos a nossa assinatura, mas quando houve o quórum, já as 33 assinaturas, ele encaminhou o requerimento. Eu converso muito com ele, sempre discutimos, eu participei da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Aliás, eu, nesse período, participei de 4 comissões parlamentares de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Recursos Fiscais, que foi uma comissão muito importante, que estabeleceu critérios mais rígidos para análise de multas e sonegação fiscal. Mudamos, inclusive, o colegiado. Participei da CPI de Brumadinho, da Chapecoense, que ainda não foi concluída, está em análise ainda, e da CPI da pandemia. E por isso, o meu partido ficou de indicar alguém que tivesse mais 4 anos e pudesse participar. Até porque você vai para uma comissão parlamentar de inquérito e não dá o tempo integral para participar dela, para verificar os fatos de perto e não ter um avanço para análise em 2 meses antes das eleições, 2 meses e meio antes das eleições. Pacheco chegou a conversar comigo algumas vezes, ele leu o requerimento e não vai colocar para análise antes das eleições. É uma decisão dele, ele conversou com todos os líderes, inclusive com o Nelson Trade, o líder do PSD no Mato Grosso do Sul, conversou comigo algumas vezes, discutimos esse tema, para ficar para depois das eleições, eu não sei, se em outubro, novembro ou dezembro, já no fim do ano, com o recesso parlamentar obrigatório pela lei, nós teremos condições de analisar. No entanto, foi um fato grave que a Polícia Federal tomou providências, foi feita toda a investigação. Pela primeira vez, me parece, na história do Brasil, o ministro da Educação foi preso, né, com os seus auxiliares, mostra de alguma forma que existia, sim, como já se sabia no Senado Federal e na Câmara, as irregularidades que aconteciam no Ministério da Educação, com essa influência toda externa nas ações, talvez, do principal ministério, um dos principais ministérios do Brasil, que é a Educação e da Saúde. Foi isso que aconteceu. O Randolph, não sei se ele vai entrar no Supremo com o Cajuru, eu não conversei com eles esses dias, pedindo uma decisão, como foi feito na questão da CPI da pandemia, e o Luiz Roberto Barroso deu a decisão para a abertura. Ela só funcionou por isso, que o Pacheco, à época, não queria ler o requerimento, que tinha, inclusive, minha assinatura desde o início, nós investigamos tudo aquilo, e tendo condição de investigação, eu participarei sem nenhum problema. Tenho toda a disposição e, se por acaso houver essa possibilidade, depois das eleições, eu vou participar e vou dar a minha contribuição para, de forma correta, justa, na análise dentro da lei, observar os fatos que aconteceram no Ministério da Educação. Senador Otto Alencar, para a gente encerrar, eu queria retomar o assunto da PEC dos combustíveis, que foi aprovada pelo Senado, uma PEC que ainda provoca polêmica, uma vez que reconhece estado de emergência, que acaba sendo visto por vários parlamentares como uma manobra para driblar a lei eleitoral, na medida em que cria mais de 40 bilhões de reais em benefícios em ano eleitoral, e com impacto também sobre a arrecadação do ICMS nos estados. A gente tem visto muitos prefeitos, governadores Brasil afora, mobilizados no sentido de cobrar do governo federal e do Congresso Nacional compensações exatamente por perdas de recursos devido às reduções de cargas tributárias. Como é que o senhor avalia essa questão e o que o Senado ainda deve fazer ou pode fazer para atender a esses pleitos? Jefferson, eu vou fazer uma retrospectiva. Nós, quando na pandemia aprovamos o auxílio para as pessoas
para os brasileiros desempregados, aprovamos no valor de quanto? R$600, que poderia ser mantido. O governo retrocedeu e depois baixou para R$300. Aí veio com o Auxílio Brasil de R$400. Nesse período, nós defendemos para que permanecesse R$600 até agora. Fizesse essa equalização, de onde retirar os recursos se tinha tranquilamente, até porque o Guedes, com quem eu converso às vezes, e recentemente, há 15 dias atrás conversamos, ele toda hora fala que nunca se arrecadou tanto no Brasil como agora. Tem dinheiro em caixa. E é claro que tem dinheiro em caixa. Por que tem dinheiro em caixa? Porque aumentou a inflação. Custo de tudo aumentou. Se a base tributária continua a mesma, a arrecadação, a base tributária é 34%, então, se aumenta o preço do combustível, do diesel, da gasolina, do feijão, do arroz, de todos os produtos, até porque a economia brasileira, lamentavelmente, está dolarizada, aumenta a arrecadação. Então, o Caixa tem para isso. Aí, resultado, eles vieram com 600, nós lutamos para manter 600, baixou para 300, e agora veio com 400 dentro dessa PEC, que o pessoal está chamando de PEC kamikaze. Por que kamikaze? Porque é uma PEC que vai romper o teto dos gastos. Ou seja, depois de muito tempo, vai ser agora a primeira vez que vai ultrapassar 44 bilhões de reais do teto dos gastos. O que fomentou o aumento do dólar, porque vem a fragilidade fiscal, vai aumentar a inflação e as dificuldades econômicas vão surgir mais ainda em 2023. E tira a arrecadação dos estados e dos municípios na questão do ICMS, que vai ser regulado agora a 18%, 17%. A queixa dos governadores e prefeitos é procedente. Haveria a possibilidade de uma compensação. Essa compensação me parece que não vai suprir a perda. Mas, diante de uma situação que vive o Brasil, com aumento permanente dos combustíveis, depois de instalado lá atrás, ainda no governo Temer, o preço de paridade internacional, e com a possibilidade de atender com R$1.000 a caminhoneiros para diminuir esse custo, na inclusão também dos taxistas e aumentando para 400 o Auxílio Brasil, com a fome, com as dificuldades que tem do desemprego, o Congresso e nós votamos favoravelmente para que aprovasse essa PEC que está na Câmara. Ela deve ser apreciada. Me parece que o relator não vai fazer alteração para não ter que voltar para o Senado Federal, mas o que eu posso dizer a você é que tinha outros caminhos lá atrás, inclusive para não permitir a chegar em 33 milhões de brasileiros com fome, em cima da hora, perto da eleição, o que poderia ser feito no início desse ano, até o ano passado, se tivesse a boa vontade social do presidente da República, poderia se manter os R$600. Era só equalizar isso, ver de onde podia tirar, inclusive, de vários setores do governo, de recursos que tem condição de remanejamento nas rubricas do orçamento da União para atender ao povo brasileiro que está desempregado, com grandes dificuldades sociais. Então, isso vai ser analisado, mas o risco Brasil aumenta muito. Nós discutimos várias vezes na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, no dia 12, nós convidamos, ia ser convocação, mas o Guedes pediu que fosse convite. Dia 12 ele deve comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos para debater esse tema, inclusive com o ministro das Minas e Energia. Espero que ele vá, ou então mande um representante. Da outra vez ele não foi, nós íamos convocar, depois virou para convite. Ele pediu para virar para convite, me ligou, nós colocamos para convite, ia ser uma convocação. Ele mandou o representante dele, se não me parece o nome, sobrenome Guarani, é Marcelo Guarani, um deles que foi lá, junto também com, então, na época, o presidente da Petrobras, Silvio Luna. Então, já debatemos esse assunto várias vezes. O projeto que nós aprovamos na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e o plenário do Senado aprovou há mais de 6 meses, era o projeto ideal para equalizar esses preços dos combustíveis. Estamos vivendo uma inflação galopante, descontrolada, e quanto mais for fragilizado o ajuste fiscal,
porque todos os 4 principais indicadores da economia do Brasil estão numa situação de risco, dólar subindo, agora o dólar está em torno de 5,40, 5,50, 5,70 dólar turismo, inflação já na lua para a cesta básica, mais de 2 dígitos lá em cima na cesta básica, juros da taxa Selic alto, 12%, 13%, e a Bolsa oscilando. O jornal Valor dessa semana mostra que a perda das empresas brasileiras vai passar de acho que 10 trilhões de reais na Bolsa. Isso é muito ruim, porque compromete as plantas industriais, diminuição da produção, e quando diminui a produção numa planta industrial, o que é que acontece? Desemprego. Quando acontece desemprego, perde-se o que? A carteira assinada. Perde salário. Se não tem salário, a economia, o mercado interno também perde muito, e aí vem as dificuldades todas que nós estamos vivendo. Eu acredito que o presidente da República foi sincero, foi muito honesto, quando ele disse que não entendia de economia, e passou tudo para o Guedes. E o Guedes funciona, às vezes, com a orientação do presidente. Então, se ele não entende e orienta o Guedes não está fazendo mover a economia brasileira, que já foi a 6ª maior do mundo, a 7ª maior do mundo, está agora sendo a 12ª maior economia do mundo, descendo a ladeira e perdendo para os países emergentes. Essa é uma conclusão de quem eu converso com vários economistas, com vários deles que vão, inclusive, na nossa comissão debater temas dessa natureza, e tem essa convicção. Estourar o teto agora, próximo das eleições, coloca o Brasil numa situação de risco. O risco Brasil caindo lá fora é aumento do dólar, aumento da inflação, e as dificuldades podem se ampliar mais ainda para tomar uma posição na busca de uma reeleição que está comprometida pelo voto popular, e que o presidente apela, inclusive, até para uma ameaça à democracia e à soberania do voto, que ele já teve por 7 ou 8 vezes o voto nas urnas e nunca reclamou das urnas. Foi deputado, acho que 7 vezes, presidente da República, com o sistema eleitoral que está aí, e agora quer ameaçar, achando que tem risco de fraude, quando não tem absolutamente. A situação é uma ameaça permanente que o presidente tem feito à democracia e ao regime eleitoral. Senador Otto Alencar, senador do PSD, Partido Social Democrático, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson, Fernando. Eu quero agradecer e me colocar à sua inteira disposição, mandar um abraço fraterno para todo o povo baiano, pelo povo que eu tenho gratidão, reconhecimento, e me coloco sempre à sua disposição para debater qualquer tema do seu interesse. Muito obrigado. Um abraço. Agora 7h55 na Tarde FM.